Eu estou muito feliz de estar aqui. Fiquei surpreso ao saber, chamemos assim, a chamada da conferência, não é? Zoe, a vida de Deus em nós. Amém? Feliz porque é algo que é pouco explorado e o Senhor está trazendo à tona em estes dias. Amém? A vida Zoe é algo que a igreja ainda não tocou nessa dimensão e é algo que o Senhor está trazendo como revelação, certo? Como um resgate nestes dias. Amém? Eu vou começar com uma breve introdução sobre o Zoe, sobre a vida de Deus em nós, e depois eu vou talvez trazer uma palavra para que nós possamos desfrutar dessa palavra de uma maneira diferenciada nesta noite. Amém? Então gostaria que você abrisse sua Bíblia em João, Evangelho segundo São João, capítulo 1. João capítulo 1, versos de número 4. Vamos entender isso de Zoe, não é? Que é Zoe? É a vida de Deus. Então vamos fazer uma introdução, gerar uma plataforma para que assim hoje e amanhã possamos falar algumas outras coisas com relação a isto. Amém? Versículo número 4, João capítulo 1. Não sei se lo temos aqui. Muito bem. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Amém? João se está referindo a Jesus. E é muito importante este texto, porque João não está dizendo que Jesus está vivo. Ele está dizendo que a vida estava nele. Me faço entender? Nele estava a vida, e essa vida se manifesta em luz. Amém? Essa vida, no original grego, é a palavra que você carrega na sua camiseta. É a palavra Zoe. Nele estava Zoe, que é a vida de Deus. Me faço entender? Para que você entenda melhor, no contexto da escritura do Novo Testamento, há 4 palavras para a vida. Se você está notando, há 4 palavras para a vida. Primeira palavra, bio, que fala da vida corpórea. Corpo, veias, células, bio, que vem de onde vem a palavra biologia. Amém? Então, quando a escritura quer se referir à vida humana, à vida corpórea, vai chamar de bio. Ok? Há uma segunda palavra que vem do grego psique, de onde vem a palavra psicologia, que fala, certo, de uma vida emocional, de uma vida da mente, de uma vida, certo, pensante, se podemos dizer assim. Me está acompanhando? Segunda palavra, psique. Terceira palavra para referir-se à vida, anástrofe, que fala do estilo de vida. O apóstolo Paulo vai dizer: abandonem vossa vã maneira de viver, e essa vida é anástrofe, não é? Se conhecem esta palavra, certo, que vou dizer agora, talvez não la conheçam, mas anástrofe está linkado com idiosincrasia. Que significa esta palavra? A vida que desenvolve os povos, o estilo de vida. Amém? Me faço entender nesta noite? Certo? Por exemplo, eu chileno, eu como certas coisas porque faz parte de meu estilo de vida. Me está acompanhando, de minha terra, de minha cultura, de minha família. E vocês da mesma maneira aqui, certo, no Pará, em Castanhal, tem uma dieta rica em coisas que não são comuns em São Paulo. Isso faz parte de teu estilo de vida. Esta é a terceira palavra, só para relembrar: bio, de onde vem biologia; psique, de onde vem psicologia; e anástrofe é o estilo de vida desenvolvido por uma família, por um grupo social, certo, em um lugar geográfico determinado. E a quarta palavra é Zoe. A primeira palavra bio aponta para a vida humana, para a vida corpórea, para a vida animal, certo, biologia, sangue, pele, certo, células, artérias, veias. A segunda fala, certo, da alma, da vida na alma, se podemos dizer assim: pensamentos, emoções e vontade. Terceira palavra, anástrofe, estilo de vida desenvolvido por um grupo, por uma família. E terceiro, Zoe, a vida de Deus.
Então, quando João se refere a Jesus, ele não está dizendo ni bio, ni psique, ni anástrofe. Ele está dizendo que a vida de Deus estava em Cristo Jesus. Me faço entender? Ok? Então, quando falamos de Zoe, estamos falando da vida de Deus. E essa vida estava em Cristo Jesus. Amém? Me faço entender? Há duas coisas que Cristo não era antes de vir à terra. Duas coisas Cristo não era. Por favor, versículo 14, ainda em João capítulo 1. Talvez você se estranhe, como que não era? Eu vou lhe explicar. Haviam duas coisas que Jesus não era. Primeira coisa que Jesus não era, versículo 14 do capítulo número 1. Vai dizer, e a palavra ou o verbo se fez carne. Então Jesus não era carne. Ele tomou forma de carne. Então a primeira coisa que Jesus não era antes de vir à terra, o Cristo não era carne. Me faço entender? E eu quero que você abra outro texto, por favor. 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 45. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45. ¿Sí? ¿Lo encontraron? Si no lo encontraron, lo temos aqui en la proyección. ¿Qué dice? Así também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão é Cristo. Amém? Foi feito o quê? Espírito vivificante. Esta é a segunda característica que Cristo não tinha antes de vir à terra. Ele não era carne e ele não era espírito vivificante. Ele era só espírito. Depois de sua morte e ressurreição, o Pai lhe otorgou, o Pai o habilitou a ser um espírito vivificante. Isto é muito importante, queridos, porque hoje, de uma maneira cronológica, de uma maneira de calendário, se comemora a Páscoa. A gente sabe que o momento da Páscoa hoje não é o mesmo momento da Páscoa no calendário hebraico. Me está acompanhando? Mas este momento, este feriado, faz lembrança de aquilo que aconteceu há tanto tempo atrás. Hoje, domingo, é domingo de ressurreição, se poderíamos dizer assim, e aponta para o momento em que Jesus foi morto, sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Amém? Posso ouvir um amém? E é por isso que nós estamos aqui. Agora, ele era espírito, mas depois da ressurreição, o Pai o habilitou a ser espírito vivificante. E aqui você precisa me perguntar, Dario, ou pastor Dario, o que significa ser um espírito vivificante? Por favor, pergunte para mim. Pastor, por favor, para eu não. Tá bom. Amém? Me está acompanhando? É isso que você, certo? Quando você ouve o nome de Deus, você precisa ser cutucado para você ir entendendo o que Ele está falando. Porque se eu perguntar para você o que significa um espírito vivificante, talvez você me diga, não sei. Mas você está escutando e está fazendo cara que está aprendendo, mas pode não estar aprendendo. Por isso eu lhe digo, você deveria me perguntar, então pastor, que legal, entendo que Jesus se fez carne, que habitou entre nós. Ele precisava de um corpo para habitar entre nós. Depois de sua morte, depois de sua ressurreição, o Pai o habilitou como espírito vivificante. Aí você deveria perguntar, mas que raios é isso de espírito vivificante? Que significa espírito vivificante? Significa que o que estava nele podia transmitir a outros agora. Me está entendendo? Antes da cruz, Jesus carregava a vida de Deus nele, mas ele não podia transmiti-la a outros, ele não podia liberá-la a outros, ele não podia transferi-la a outras pessoas. Me está acompanhando? A vida de Deus, o Zoe de Deus, estava encapsulado em Cristo Jesus, mas ele não podia liberar a ninguém mais. Mas a cruz, além de perdoar os nossos pecados, não é? Além de nos reconciliar com Deus, habilitou Cristo para que aquilo que estava nele pudesse ser transmitido a outras pessoas. Me faço entender?
O apóstolo Paulo a los Coríntios, segunda aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, vai dizer que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que se fez tudo novo. Essa nova criatura é, certo? Quando começa essa nova criatura? Quando a vida de Deus alcança a sua vida. Me faço entender? O evangelho é muito mais que ter acesso a uma religião. O evangelho é muito mais que ter acesso a um código de conduta. O evangelho é quando você se encontra com Cristo e Cristo se encontra com você, Ele lhe dá uma nova vida. E essa não é uma vida biológica, essa não é uma vida psique, essa não é uma vida anástrofe, essa é a vida Zoe. Hoje você e eu, através de Cristo Jesus, carregamos uma nova vida. ¿Me está acompanhando? Essa é a importância deste tema. Não carregamos qualquer vida, carregamos a vida de Deus, uma nova vida. E aqui precisamos entender outro conceito. A palavra novo, certo, no contexto escritural e no contexto da escritura, não é o mesmo conceito que nós temos. Nós temos o conceito de novo, certo? Algo que ficou velho e agora nós temos algo novo. Um sapato velho e eu fui e comprei um sapato novo. O pastor até falou aqui, se seus sapatos não estão tão velhos, você precisa trazê-los para o bazar, para que você possa em Deus adquirir um sapato novo. Mas não estamos falando desse novo. Me façam entender? Esse novo nosso é cronológico, esse novo nosso é antônimo de velho. Mas a palavra novo em los lábios de Deus significa que não existe outro igual. Me está entendendo? Esse novo, quando ele disse eu vou dar uma nova natureza, é uma nova natureza, uma nova essência, uma nova genética, uma nova natureza, uma nova vida. Obrigado por seu amém. Posso ouvir um amém? Amém? Então a vida que você tem não é igual à vida que você tinha. E não porque uma ficou velha, certo? Não, a velha criatura ficou velha e agora Deus te deu uma vida nova. Que eu estou falando, não é uma vida nova porque necessariamente porque é nova, mas é uma vida que não tem comparação com outra vida. É uma vida que nunca existiu, é uma vida eterna. Me está acompanhando? Então quando você aceitou Cristo e Ele te aceitou também, porque é uma aceitação mútua, certo? Fuimos aceitos por Ele e o aceitamos. Ele não nos mudou a vida, certo? Eu era assim e agora vou ficar melhor. Não, Ele nos deu uma nova vida. Me faço entender? E aqui, queridos, eu não vou me aprofundar nisso, porque nós precisaríamos muito mais que uma noite de ministração. Mas você precisa entender que o evangelho não melhora o velho homem. De novo, o evangelho não está aqui para melhorar o velho homem. O evangelho está aqui para que nos tornemos um novo homem. Vínhamos falando com o pastor quando ele me trouxe. Hoje em dia, certo? E não me estou referindo a A ou B, mas me estou referindo à ideologia, certo? Ao paradigma do coaching. O coaching trabalha aperfeiçoando o velho homem. Você está aqui? Ele disse, não, se você colocar umas metas, se você se organizar, se você se disciplinar, se você colocar suas metas e seus objetivos como numa agenda, se você programar seus 6 primeiros meses, você poderá chegar a algum lugar. Observe o que eu vou lhe dizer. O evangelho de Cristo não trabalha melhorando o velho homem. O evangelho de Cristo mata o velho homem e nos constitui em um novo homem em Cristo Jesus. Eu não sei se você entende, mas isso é o miolo, esse é o cerne do evangelho.
Hoje nós temos um evangelho, e como digo aqui, só a modo de exemplo, eu não estou falando mal de aquele ou de aquele ou de aquele outro, não, essa não é a minha intenção, mas há um evangelho que quer melhorar o velho homem, a velha mulher, que quer tornar boa a velha natureza, mas a velha natureza nunca se tornará boa. ¿Me está acompanhando? Me faço entender nesta noite. Cristo nos veio a propor matar o velho homem para que nos tornemos um novo homem em Cristo Jesus. Amém? E esse novo homem não é igual ao homem velho, ao velho homem. Ele não é bio, agora ele é zoe. Me está acompanhando? Me faço entender nesta noite. Então, por assim dizer, como um alerta, não acredite em que ele lhe diga, certo, que você pode mudar. Eu vou lhe chocar com esta expressão, mas eu vou explicar. O velho homem não muda, queridos. Amém? Esse é o nosso problema. Nós queremos mudar o velho homem. A gente usa uma frase e eu la entendo, a gente usa uma declaração e eu la entendo, mas nesta noite precisamos entender o que acontece. Ah não, eu estou melhor, eu estou mudando. O velho homem não muda, queridos. Quantos de vocês, já mesmo assim, a ver, qual seja a tua fraqueza, mentira, falar mal dos outros, não é? Os homens olhar para uma mulher e ter maus pensamentos, pornografia, laxívia, sim ou não? A gente tem isso, sim ou não, querido? Sim, não vou tapar o sol com a peneira. Agora, quantas vezes você se propôs mudar? Muitas, não é, pastor? E você até conseguiu, a vezes, uma semana, um mês, 2 meses, mas em algum momento você escorrega, sim ou não? Você diz, não posso mentir uma semana, não posso mentir 2 semanas, não posso mentir um mês, certo? Não posso mentir 40 dias, não posso mentir, daqui a pouco está mentindo. Já viveu essa experiência você? Eu já la vivi. Sabe por quê? Porque o velho homem não muda. Alô? A gente não muda. Você se lembra desta declaração que Jesus disse: aquele que querer ganhar a sua vida, perdê-la-á, e aquele que perder a sua vida, ganhá-la-á. Você lembra desta declaração? Sabe que Jesus está dizendo: aquele que matar o velho homem receberá uma nova vida e por consequência um novo homem. Me está acompanhando? Agora, aquele que quiser mudar o velho homem, certamente perderá a grande chance de sua vida de obter a verdadeira vida que vem de Deus. Me faço entender nesta noite ou não? Então, o tema da vida só é muito importante, porque muitos de nós temos querido agradar a Deus através do velho homem, e Deus não se agrada de nenhuma prática, por melhor do que seja, do velho homem. Ele só se agrada de aquilo que é feito a partir da sua vida, a partir do novo homem, da nova mulher em Cristo Jesus. Me faço entender nesta noite? Isto ficou definido no jardim do Éden. Isto ficou definido quando Deus estabeleceu que de uma árvore não se podia comer. Mas não havia só uma árvore no meio do jardim. Em meio do jardim haviam 2 árvores: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Sim ou não? E eu acho tão interessante, querido, que hoje é dia de ceia, porque naquele momento Deus definiu como se desenvolve a vida espiritual. A vida espiritual se desenvolve a partir daquilo que comemos e quem alimentamos. Você me está olhando com uma cara estranha, mas é assim mesmo. Se comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal, estamos alimentando o velho homem. Se comemos da árvore da vida, que é Cristo Jesus, estamos alimentando um novo homem conforme a Cristo Jesus. Então a pergunta que não quer calar é a seguinte: de que árvore ou de que mesa nos temos alimentado? Você está aqui? Me dê um texto aqui, por favor. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23.
Eu estou fazendo uma introdução para que você não fique só no slogan da conferência, Zoe, a vida de Deus em nós. Que é o Zoe? É Cristo Jesus vivendo em nós. Ele é o novo homem. Amém? Me está acompanhando? Já colocou aqui? A pergunta do apóstolo Paulo é: é 10:23 mesmo? Só um momentinho. Ele vai dizer: não podeis comer da mesa dos demônios e da mesa do Senhor. Capítulo 10. Esse é o texto que eu estou procurando. Se alguém talvez lo encontrou primeiro do que eu. 21 parece, não é? Versículo 21, vejamos o 21. 10:21, por favor. Não podeis beber do cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. É o que Paulo está dizendo. Tire a palavra demônio e a pergunta é: de que mesa comemos? De uma mesa que alimenta o velho homem, ou de uma mesa que alimenta um novo homem em Cristo Jesus? Porque a vida espiritual foi definida no verbo comer. Todas as práticas de Israel e como Deus se relacionou com Israel é a partir da comida. Por isso ele disse: eu sou o pão que desceu do céu, eu sou a água que salta para a vida eterna. Me está acompanhando? E não é porque precisamos comer alguma coisa, mas nos está dizendo que se estamos em Cristo, temos sua vida, a vida de Deus em nós, temos um novo homem, precisamos alimentar um novo homem da mesa correta. Me faço entender? Porque posso me alimentar da árvore da vida e da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aqui você precisa refletir em algo: que na árvore do conhecimento do bem e do mal também há conhecimento e também há bem. Você está aqui ou não? Você consegue ver estas duas características? A árvore é a árvore do conhecimento do bem e do mal. É na árvore errada que produz uma comida errada, que alimenta o velho homem, não o novo homem. Também há conhecimento e também há bem. É na árvore da vida também há conhecimento e também há um bem. Me está acompanhando? Por que faço esta reflexão? Porque podemos pensar que estamos fazendo bem, mas a pergunta não é: eu faço bem. A pergunta tem que ser: de que árvore estou fazendo bem? Porque posso fazer o bem e estar na árvore do conhecimento do bem e do mal, e Deus não se agradará do bem que eu estou fazendo, porque não é o bem que Ele espera. Quantos de vocês tiveram a boa motivação de ajudar alguém, mas a sua ajuda não foi ajuda, piorou a situação? Quantos de vocês já passaram por isso? Então talvez, entenda-lo bem, talvez esse bem que você praticou, não lo praticou desde a árvore da vida, lo praticou desde a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque o bem, para se tornar o bem da árvore da vida, precisa passar pela vontade de Deus e não pela sua. Não, mas eu quis ajudar, eu quis fazer o bem, mas talvez você não fez. Por que não fez? Porque esse bem, que supostamente era um bem, não passou pela vontade de Deus. Haverá momentos, querido, haverá momentos que você querrá fazer o bem, mas Deus te impedirá. Por quê? Porque não é o bem que Deus quer fazer na pessoa. Quantas vezes já não passamos que quisemos ajudar alguém e essa minha ajuda, em vez de ajudá-lo, vai piorar a situação? Me faço entender nesta noite ou não? Então você precisa entender, nesta noite, certo, como introdução desta conferência, eu não sei se o pastor ontem abordou este tema, mas você precisa definir de que mesa você come e que homem alimenta. Porque você pode passar 10 anos em uma igreja e comer da mesa errada e alimentar um homem errado. E depois dizer: eu passei 10 anos naquela igreja, mas parece que não mudou nada. O problema não é a igreja, o problema é que você está alimentando o homem errado e lo está alimentando da maneira errada. Me faço entender ou não? Você está aqui?
Observe muito bem, eu lhe estou respondendo talvez perguntas que você diz, mas eu sempre estou, mas parece que as coisas não acontecem. Talvez você esteja alimentando o homem errado na sua vida. João Batista declarou algo importante: é importante que ele cresça para que eu diminua. Este é um princípio de reino. Se queremos que um novo homem cresça, o velho homem precisa diminuir. Agora, como diminui o velho homem? Deixando-o sem comida. Como vamos matar o velho homem? De inanição. Ele vai morrer de fome. Me está acompanhando? Porque nós vamos a passar a alimentar da árvore da vida, que é Cristo Jesus, e alimentar o verdadeiro homem conforme a vida de Deus. E aí esse homem, igual que quando nós comemos, vamos crescer e nós vamos desenvolver. A vida de Deus vai crescer em nós e o velho homem vai diminuir. Por isso a importância da vida só em nós. Cristo em nós é a vida de Deus em nós. E nós precisamos alimentar este Cristo para que Ele cresça de maneira correta, da mesa correta. ¿Me está acompanhando? E não me estou referindo só à mesa da ceia, mas as práticas que você tem, os pensamentos que você recebe, guarda na sua mente, os sentimentos que você guarda na sua alma, os desejos escondidos de sua alma, podem ser alimento para um ou alimento para outro. Amém? Me faço entender? Então você tem que ter plena consciência que o Senhor te deu uma nova vida. E essa vida é a vida dele. Essa vida é expressa porque você tem Cristo Jesus na sua vida. O apóstolo Paulo disse que Deus não habitaria mais em templo feito por mão de homem, mas habitaria no coração do homem. Então Deus habita em você através de Cristo, que é a vida de Deus. Nele estava a vida, mas essa vida precisa ser desenvolvida. Por isso que estamos aqui. Aqui não estamos necessariamente para cantar, não estamos necessariamente para orar juntos, trazer uma oferta e participar de um momento de uma palavra de orientação, de exortação, de edificação. Tudo isso faz parte, mas estamos aqui para que a oração, a adoração, a pregação da palavra e tudo o que nós fazemos possa desenvolver a vida de Deus que está em você. Mas para isso você precisa entender por que você está aqui. Agora, se você vem aqui só a cantar, orar e escutar o pastor pregando, certo? E não tem o conceito, não tem a ideia, não guarda em seu interior que você vem aqui alimentar o homem correto para que a vida de Deus se manifeste de maneira plena em você, você pode, entre aspas, estar perdendo o seu tempo. Me faço entender? Por isso que a vida de Deus é tão importante. Em Cristo estava a vida, e o Pai tornou Cristo Espírito vivificante. Ou seja, Ele transmite a vida que estava nele, Ele pode dar a outros. Você e eu temos a vida de Deus. Mas agora há que alimentar a vida de Deus da maneira correta, com um alimento correto. Porque podemos ter a vida de Deus em nós, mas ela atrofiada em nós. Isto é igual que uma gravidez. Lembra a mamãe quando fica grávida, o médico diz: olha, você precisa cuidar sua alimentação agora. Você não pode muito comer disto, muito daquilo, certo? Na prática geral, se você bebe, você não pode beber. Se você fuma, você não pode fumar. Porque a sua prática, o que você come, vai prejudicar o que você está gerando, sim ou não? A vida espiritual é a mesma coisa. Lo que nós comemos, se não é comida material, nossas atitudes alimentam ou o velho homem que ainda mora em nós, ou o novo homem conforme a Cristo Jesus. Então a vida Zoe é de vital importância. Devemos cultivá-la e alimentá-la da maneira certa, porque senão podemos viver uma falsa vida, achar que está tudo bem, mas não está tudo bem. Há uma vida que está atrofiada, uma vida que está pouco desenvolvida. Digo mais, uma vida que está em um estágio de aborto, não é? Temos a vida, mas estamos abortando a vida de Deus, abortando a vida de Deus. Amém? Me faço entender nesta noite? Muito bem. Eu quero que abra outro texto, por favor. Hebreus capítulo 5.
Se em Cristo estava a vida de Deus, então Cristo tem que ser a nossa referência, Cristo tem que ser o nosso exemplo, Cristo tem que ser o nosso modelo. Amém? Em Hebreus 8:5, a partir do verso 5, eu quero usar esse texto para que possamos ministrar a segunda parte. Concluí minha introdução, eu vou ministrar agora. Capítulo 8, verso 5. Capítulo 5, verso 8, perdão. Estou ao contrário, não é? Estou meio congestionado, então 5, 8. Mesmo sendo o Filho de Deus, referindo-se a Cristo, como está nessa tradução, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, pelas coisas que padeceu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Amém? Olha que importante, me coloque o verso anterior, versículo 8, por favor. Olha, disse com relação a Jesus, que embora sendo filho, aprendeu a obediência. É claro que el que aprendeu foi Jesus, porque o Cristo era o Filho de Deus, ele já sabia todas as coisas. Quem aprendeu? O Cristo homem, por assim dizer. Mas quem me traz esse texto que a obediência se aprende? Amém? Diga para o seu irmão, a obediência se aprende. Porque se Jesus aprendeu a obedecer, certo? Você e eu também podemos aprender a obedecer. Me está acompanhando? E aprendeu a obediência pelas coisas que passou, pelas circunstâncias que enfrentou, pelas situações que sofreu. E porque passou por essas coisas, ele foi aperfeiçoado. Então você precisa entender que há uma obediência que me aperfeiçoa. Esta palavra aperfeiçoar ou perfeição não é o conceito humano de aquele que não erra, de aquele que não faz coisa errada. É o perfeito no conceito da Escritura, no conceito da Bíblia, é alguém que aprende com seus próprios erros. Então essa palavra perfeito, e eu não sei se em outra tradução vai sair, lo tornou maduro. A obediência que Jesus aprendeu lo tornou maduro, e porque amadureceu, se tornou autor de tão grande salvação para todos aqueles que obedecem igual que eles. Me está acompanhando? Que precisamos entender? Primeiro ponto, a obediência se aprende. Segundo ponto, que precisamos entender? Que há uma obediência que gera maturidade e há outra obediência que não gera maturidade. Me faço entender? Você já escutou o seguinte termo: quando alguém pede para uma pessoa ficar de pé, mas ele quer permanecer sentado, e ele diz assim: eu vou ficar de pé para agradar a pessoa, eu por fora estou de pé, mas por dentro estou sentado. Você já escutou essa expressão? Quero lhe dizer que essa expressão, essa obediência não produz maturidade. Porque a obediência que produz maturidade é aquela que primeiro começa em teu interior, começa de uma sujeição e se manifesta em um acto externo de obediência. Me faço entender? Há muitas pessoas que dizem assim: não, eu vou obedecer ao pastor Igor para que ele não enche a minha paciência, mas se eu pudesse, eu não fazia o que ele me está mandando fazer. Essa obediência não gera maturidade. Porque a obediência que gera maturidade em você, ela precisa começar em teu interior, porque ela parte da vida que você carrega. Me está entendendo? Então não é suficiente obedecer por fora, ela precisa acontecer primeiro dentro de mim e manifestar uma atitude de obediência externa. Me faço entender? De uma maneira prática, a obediência começa dentro e se manifesta fora. Agora, a manifestação de obediência fora, se não começou dentro, não é uma obediência que gera maturidade. Perfeito? Jesus aprendeu a obediência que lo tornou maduro, que lo tornou perfeito, e por isso se tornou autor de tão grande salvação, se tornou referência de aqueles que obedecem da mesma maneira que ele obedeceu, ou seja, obedecem para amadurecer. Que levou Jesus a alcançar este nível de obediência que lo tornou maduro, que lo tornou completo, certo, humanamente falando?
é observar e viver plenamente todas as situações que ele passou. Aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu, pelas coisas que ele passou. Me está acompanhando? Então, nesta noite, vamos dar uma olhada a algumas situações que Jesus passou para que possamos percorrer o mesmo caminho de obediência que ele percorreu. Primeira situação: Jesus nasceu em um estábulo. Sim ou não? Concorda comigo? O texto bíblico, para eu não perder tempo, o texto bíblico diz que eles, não encontrando lugar em uma hospedaria, em um hotel, certo? José e Maria foram conduzidos a um estábulo, a um corral, a uma manjedoura, e aí nasceu Jesus, sim ou não? Muito bem. O que precisamos aprender com Jesus nesta situação que ele viveu, que ele passou? Como cooperou esta situação que aconteceu na sua vida em uma maturidade, em uma obediência que o tornou maduro. Jesus nasceu em um lugar insignificante, porém, com o passar dos dias, ele se tornou significativo. Você está aqui? Isso quer dizer que o lugar onde ele nasceu não condicionou quem ele seria no futuro. Então, o primeiro que você precisa entender para obedecer e alcançar maturidade com aquilo que você obedece é o seguinte: o seu começo não determina o seu final. Me está entendendo? Talvez você não obedece, e não me estou referindo a teu pastor, mas talvez você não obedece aquilo que Deus te pediu, porque você disse: é que da família onde eu venho não tenho condições de corresponder a lo que o Senhor me está pedindo. É que eu nasci em uma família assim, é que na minha infância me aconteceu isso e aquilo, é que eu sou assim, eu sou assado, e não tenho condições de obedecer aquilo que Deus me está pedindo. Eu quero lhe dizer que seu começo não determina seu final. Não importa onde você nasceu, não importa qual é a sua família, não importa o grau de escolaridade que você tem, se você tem muito estudo ou tem pouco estudo, o que importa é que Deus te chamou e Ele vai te capacitar a fazer tudo aquilo que Deus te tem pedido, porque Ele te tem dado a sua vida. A vida de Deus está em você, e a partir dela você pode corresponder em obediência a tudo aquilo que Deus lhe tem pedido. Então, seu começo não determina seu final. Jesus não carregou um complexo de inferioridade porque ele tinha nascido em um corral. Ele não carregou um complexo de inferioridade ou de autocomiseração porque ele tinha nascido em um estábulo. Ele aprendeu com essa situação, porque ele aprendeu a obedecer por todas as coisas que ele passou. Então você precisa tirar exemplo, certo, da situação que Jesus passou, para que você possa adquirir uma obediência que te faz amadurecer e que te faz cumprir aquilo que Deus te tem pedido. Esta é a primeira característica que eu quero mencionar. O seu começo não determina seu final. Sua família não determina onde você vai chegar. Me está acompanhando? Segundo aspecto, a Escritura diz que o pai biológico, por assim dizer, o pai que cuidou, o homem que cuidou de Jesus, o ofício dele era carpinteiro. Então acreditamos que José, esse pai biológico, entre aspas, ensinou o ofício de carpinteria para Jesus, porque Jesus também era de ofício, de profissão, carpinteiro. Você concorda comigo? Então, muito bem, de muito cedo Jesus aprendeu que ele podia honrar a Deus como um bom carpinteiro ou como sendo um Messias prometido para Israel. ¿Me está acompanhando? Que Jesus aprendeu que a vida doméstica é de vital importância na manifestação pública daquilo que Deus nos tem chamado para fazer. ¿Me está acompanhando em lo que eu le quero dizer nesta noite? Às vezes, queridos, somos bons aqui, mas somos péssimos em la vida doméstica. Você conhece a história de Joãozinho que queria morar na igreja? Você conhece? Certo dia Joãozinho chega para o pastor, certo, e diz: pastor, eu quero morar na igreja, quero trazer a minha caminha e morar na igreja. O pastor ficou tudo contente, tudo alegrinho, e ele disse assim: muito bem, Joãozinho, que bom que você quer morar na igreja, mas me diga, por que você quer morar na igreja?
E ele disse: é que meu pai é tão bonzinho na igreja, pastor. Nos trata com palavras de amor, trata minha mãe com delicadeza, pega na mão da mamãe no culto. O pastor se deu conta que o pai de Joãozinho não era nada de lo que ele era na igreja, era em casa. Eu quero lhe dizer que sua conduta em casa, seu proceder em casa, certo, determina o respaldo de Deus quando você está em público. Me está entendendo? Se você quer ter o reconhecimento público, você tem que ter uma vida doméstica coerente, alinhada com aquilo que Deus tem pedido para você. Não posso ser uma coisa em casa e outra coisa na igreja. Jesus aprendeu de muito cedo que ele podia ser um bom filho de Deus em casa e também na rua. Ele aprendeu com essa situação. Ele não vivia para mostrar as coisas fora, ele primeiro las vivia em seu contexto doméstico. Me estou fazendo entender nesta noite? Terceiro aspecto de Jesus, para que aprendamos uma obediência que nos faça amadurecer. Jesus era um homem de deserto. Capítulo número 4 de Mateus e Lucas diz que Jesus foi levado ao deserto, certo, pelo Espírito, e no deserto foi tentado. Jesus aproveitava os momentos de deserto. Jesus não reclamava do tempo de deserto. Me está acompanhando? Ele aprendeu, Jesus, que no deserto Deus soltava a sua palavra, sua instrução sobre ele. Por isso ele valorizava o tempo do deserto. Por favor, me dê um texto aqui. Oséias, capítulo 2, verso 14. Estamos na terceira característica que precisamos olhar em Cristo. Cristo era um homem de deserto, um homem que valorizava o deserto, que dava valor ao momento de deserto. Me está acompanhando? Sim, observe o que diz Oséias capítulo 2, verso 14. Portanto, eis que eu a atrairei, atrairei, será atraída e la levarei para onde? Para quê? Para falar aonde? Ao coração. Cada vez que Deus nos conduz a uma situação que chamamos deserto, Deus não nos leva ao deserto para nos matar. Deus não nos leva ao deserto porque o seu prazer é ver-nos sofrer. Ele nos leva ao deserto porque quer soltar a sua voz sobre nós. Me está acompanhando? Mas o que nós fazemos? Nós reclamamos. Igual que Israel no deserto. Deserto é uma situação difícil, deserto é uma situação de prova, é uma tribulação que não esperávamos, é um mau momento que estamos vivendo. Quantas vezes você nos encontra com uma pessoa e ele diz: pastor, ou pergunta: irmão, como vai a vida? Ah, irmão, assim, eu estou no deserto. O que quero lhe dizer nesta noite? Que Jesus aproveitou o momento do deserto, porque ele sabia que nesse momento que a gente muitas vezes não entende, um momento de dificuldade, um momento de tribulação, um momento de prova, Deus nos conduz àquele lugar, àquela situação de deserto, porque Ele quer falar conosco. Eu não sei o deserto ou a situação que você está vivendo, mas você precisa abrir seus ouvidos espirituais nesta noite e entender, certo, que Deus te está fazendo passar por essa situação difícil, com característica de deserto, porque Ele quer falar contigo, porque Ele te quer comunicar uma verdade, Ele quer gerar maturidade em teu interior. Mas a gente não valoriza esse momento. Jesus valorizou o momento do deserto. A palavra deserto provém, certo, no hebraico de outra palavra que é dabar, que significa palavra. Deus nos leva a um momento difícil porque Ele quer soltar sua palavra sobre nós. Então, em um momento que está difícil, meu irmão, em um momento que você define uma situação como deserto, você precisa afinar seus ouvidos para ouvir a voz do Senhor nesses momentos de dificuldade. Foi assim que Jesus aprendeu a obedecer e alcançar maturidade. Aproveitou o tempo do deserto. Quarta característica: Jesus era um homem que vivenciava e experimentava o sobrenatural. Jesus curava os cegos, fazia andar o paralítico, multiplicava o pão e os peixes. Que precisamos entender? Que o sobrenatural de Deus, que é fruto da vida de Deus que nós carregamos, primeiro, aquilo que chamamos de sobrenatural, é a maneira natural de Deus agir.
Aquilo que nós falamos é o sobrenatural, é a maneira natural de Deus agir. Isso é o primeiro que precisamos entender. Segunda coisa que precisamos entender: o sobrenatural se expressa em pequenas e em grandes coisas. A manifestação de sobrenatural de Deus, a maneira natural de Deus agir quando Ele cura um resfrio e quando Ele cura um câncer. Você está aqui? A manifestação do sobrenatural de Deus, quando Deus providencia R$50 e providencia R$500.000. Mas a gente, nós homens, damos valor e damos crédito ao sobrenatural de Deus quando a manifestação do sobrenatural parece que é grande. Parece que é a cura do câncer, quando Deus provê grandes quantidades de dinheiro ou de recursos que nós precisamos. Mas Jesus aprendeu a valorizar o sobrenatural de Deus nas pequenas e nas grandes coisas. Essa atividade de Jesus, aprender a ver a Deus nas pequenas e nas grandes coisas, lo levou a obedecer, uma obediência que lo conduziu a uma maturidade. Então a exortação desta noite neste ponto é que você consiga enxergar Deus na sua vida, nas pequenas e nas grandes coisas. Me está acompanhando? Para alguém que precisa R$5 porque não tem para se locomover e Deus manifesta provisão de R$5, é o mesmo trabalho, por assim dizer, é o mesmo esforço que Deus faz para providenciar a um empresário R$50.000 ou R$100.000, porque ele precisa pagar uma promissória de algo que ele comprou ou adquiriu. Mas insisto, muitas vezes só nós nos prendemos, certo, a las coisas grandes que Deus faz. Então a ideia desta noite é que seus olhos possam ser abertos para as pequenas coisas que são prova do sobrenatural de Deus na sua vida. Me faço entender? Um pequeno gesto, uma pequena atitude, não sei, algo pequeno, me foge o exemplo para algo pequeno, mas às vezes um bom dia, queridos, para uma pessoa é expressão do sobrenatural de Deus. Me faço entender? Mas muitas vezes a gente só dá valor às coisas grandes quando acontecem grandes, entre aspas, milagres. Eu quero lhe expressar nesta noite, desculpe, que o Senhor é provedor não só quando você precisa de recursos, Ele é sempre provedor. É dizer, não é a tua necessidade que condiciona que Ele seja provedor, Ele é provedor sempre. Me está acompanhando? Ele não é só Jeová Jireh no tempo da tua necessidade, Ele sempre é Jireh, Ele sempre é provedor. E Ele está pronto a manifestar a sua provisão, mesmo que você não precise. Já viu que algumas pessoas trazem algo para você, não sei, uma fruta, alguma coisa, uma oferta, e você diz assim: ai irmão, mas por que você trouxe? Eu não estou precisando. Porque Deus é provedor todos os dias, mesmo que você não precise. Me está entendendo? É isso, entender o sobrenatural de Deus. Ele é sarador, Ele é aquele que me sara, mesmo eu não estando doente. Ele é Rafá todos os dias do ano, não só quando estou congestionado, não só quando me dói a cabeça, não só quando tenho dor nas costas ou na coluna. Digo, não, eu vou orar para que Deus me cure. Quero lhe dizer que Ele é curador por essência, Ele é aquele que me sara todos os dias. E eu quero lhe dizer mais: você precisa ter consciência que Deus te está sarando de coisas que nem você sabe que tem, mas Ele te está sarando, porque se você tem a sua vida, a manifestação da sua saúde, da saúde de Deus em você. Me está acompanhando? Há coisas que Deus está fazendo e que há momentos ou você não percebe. Quantos de vocês já cruzaram ou foram a cruzar uma rua, certo? E quando você foi cruzar, parece que vinha um carro muito forte e parece que alguém te puxou para trás. E você diz: meu Deus, parece que alguém me puxou. Eu quero lhe dizer que alguém te puxou certamente, porque a nosso redor há anjos que cuidam de nós. Alguém te puxou. O carro não te atropelou porque alguém te puxou.
Me está acompanhando? Quando nós vínhamos para Castanhal, nós vimos um acidente. ¿Por que não aconteceu conosco e aconteceu com os outros? Porque Deus nos estava cuidando. Então a gente precisa viver o sobrenatural de Deus em las pequenas e em las grandes coisas. Quando a gente coloca a mão para fora nesses tempos de chuva e você diz assim: meu Deus, bem seria que o Senhor parasse a chuva só para deixar a minha filha na escola e voltar. E de repente você vai arrumar a menina e quando você abre a porta, a chuva parou. E você foi até a escola e você voltou. E quando fechou a porta, a chuva retornou. Essa é a manifestação do sobrenatural de Deus na sua vida. Jesus aprendeu a ver a mão de Deus em las pequenas e nas grandes coisas. E porque viu a mão de Deus em las pequenas e nas grandes coisas, ele adquiriu uma obediência que o tornou maduro. Você também precisa abrir seus olhos em Deus e ver que Deus está tão próximo de você em qualquer situação, em qualquer momento. Me faço entender? Quinta característica: Jesus entendia a importância de se reunir com outros na sinagoga. Jesus era um homem de sinagoga. Há vários textos que declaram que Jesus aos sábados ia à sinagoga. Eu quero lhe perguntar algo nesta noite. Você acha que Jesus precisava ir na sinagoga? O que você acha? Já escutei uns não, mas que acha a grande maioria? Você acha que ele precisava ir na sinagoga? Diga para mim. Não, mas por que ia então? Jesus ia na sinagoga, queridos, não para receber, ele ia para dar. Por isso ele ia na sinagoga, porque ele entendia que o que ele carregava precisava ser distribuído. Coloque a mão em seu peito, por favor, e diga assim comigo: eu tenho a vida de Deus. E quando estamos juntos, essa vida que está em mim precisa se manifestar e alcançar a vida de meu irmão. Me está acompanhando? Sabe, querido, nós não estamos aqui necessariamente para alcançar alguma coisa. Nós estamos aqui para manifestar a vida Zoe que nós carregamos. Por isso nos reunimos. Por isso o Salmo 133 diz que quando estamos juntos, o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Você carrega uma vida. Você não está aqui tão só para consumir. A igreja do Senhor não é supermercado. Estamos aqui para que a vida que carregamos possa ser manifesta e possa servir de ajuda para alguém que está do meu lado. Observe o que eu vou lhe dizer. O momento mais elevado em la reunião, em um culto, é quando a gente traz dízimo e oferta. Não necessariamente porque estamos trazendo dinheiro, porque cumprimos o propósito por o qual estamos aqui, porque viemos aqui para dar, não necessariamente para receber. Amém. Me está acompanhando? Quando a gente vem tão só com uma expectativa de receber, cruza aquela porta frustrado muitas vezes. Porque o louvor não era o louvor que você queria ouvir, a palavra não era a palavra que você queria ouvir. Mas se você não veio para receber e você veio para dar, quando o pastor pediu para orar pela outra pessoa, você derramou a vida de Deus naquela outra pessoa e você saiu satisfeito deste lugar. Sabe por quê? Porque a gente não vem só a consumir, a gente vem a dar, porque é melhor dar do que receber. Precisamos quebrar isso, que estamos aqui para receber. Eu quero lhe dizer com muito carinho e com muito cuidado: se você tem a vida de Deus, se você tem Cristo Jesus, em Cristo Jesus nos foram dadas todas as coisas. Eu já tenho todas as coisas. Me está entendendo? Mas por que estou aqui? Porque com a ajuda de meus irmãos, aquilo que eu já tenho vai ser exposto, vai se tornar evidente. Por isso estamos aqui, por isso nos reunimos, por isso a gente deixa nossas casas e se reúne num culto, terça, quinta, domingo ou qualquer outro dia da semana, certo? Um momento de reunião, um momento de ir à sinagoga no tempo de Cristo, em um tempo, certo, de nos reunir em um culto como este, é compartilhar vida. Me está acompanhando?
Uma vida que você está desenvolvendo, que se expressa em uma oração, que se expressa em uma palavra de ciência, que se expressa em uma palavra de sabedoria. O apóstolo Paulo, em uma de suas epístolas a los Efésios e a los Colossenses, ele diz que quando estamos juntos, precisa haver entre nós salmos, ações de graça, palavra de ciência, palavra de sabedoria, palavra profética. Que significa isso? Que a vida de Deus que está em nós, o zoe de Deus, se está manifestando onde nós estamos. Me está entendendo? Não espere só do pregador, não espere só daqueles que cantam, não espere só do irmão ou do diácono que te assiste na entrada e na saída, certo, desta casa. Você precisa entender que Deus depositou a vida dele em você, e quando estamos juntos, essa vida precisa ser manifesta. Estamos juntos para compartilhar a vida que estamos desenvolvendo. Culto, igreja é o lugar onde manifestamos vida. Jesus entendia isto. Jesus tinha muito claro isto. Ele não ia à sinagoga porque ele precisava de alguma coisa, mas ele entendia que o depósito que ele carregava, a vida que ele carregava, precisava tocar outras pessoas. Me faço entender nesta noite? Queridos, entenda-lo bem, vou colocar um exemplo. Não é que sou melhor que você, mas eu hoje já poderia estar na minha casa. A escola de profetas terminou 1 hora, 2 horas. Se eu pegasse um avião para São Paulo, às 4 horas da tarde, 7 horas, 7h30, 19h30, eu estaria em Guarulhos. Em 1 hora a mais eu estaria na minha casa. Sim ou não? Que horas são agora, pastor? Eu estaria lá em casa, com as pernas em cima da mesa, assistindo, comendo alguma coisa com minha família. Mas por que decidi ficar? Porque há algo em mim que precisa ser compartilhado a você. Me está entendendo? Precisa ficar muito claro. Eu não fiquei porque esticando mais dias vai ter uma oferta melhor, vai melhorar a oferta. Eu não fiquei por isso. Já lhe expliquei, parece, a outra vez que eu estive aqui. Eu não sou um pregador itinerante. Entende o que é um pregador itinerante? Que só viaja, certo, levantando recursos para sustentar a sua casa. Graças a Deus, eu não sou um pastor itinerante. E eu não vivo da oferta, eu vivo de Deus. Me está entendendo? Então eu não vou ao lugar para ver se eu ganho alguma coisa naquele lugar, tendo presente, querido, que o que eu carrego, que é Deus, não tem preço. O que a gente carrega de Deus não tem preço. Me está entendendo? Mas por que decido ficar 2 dias mais? Porque entendo que tenho algo que precisa ser distribuído. Há algo de Deus que precisa tocar outras pessoas. Por favor, abra Romanos capítulo número 1, ou leia, certo, juntamente comigo. A moça aqui, minha querida, vai colocar na tela, não é? Romanos capítulo 1, não me lembro direito do versículo, mas Romanos capítulo número 1. Observe aqui, versículo número 11, por favor. Você encontrou? Olha o que expressa Paulo. Ele está dizendo aos romanos: eu preciso estar com vocês. Eu tenho um desejo muito grande de estar com vocês. Por quê? Olha o que diz na minha, aqui ó. Porque muito desejo revelo-os, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Ele mais adiante vai dizer: eu quero estar com vocês, porque há algo em mim que eu preciso derramar em vocês, e há algo em vocês que precisa alcançar a minha vida. Me faço entender nesta noite? Por isso estamos juntos. Por isso você veio aqui nesta noite. Você não veio a escutar o pregador. Você não veio a escutar o pastor Igor. Você veio, certo? Porque há algo em você que eu preciso, e há algo em mim que você precisa. Amém. E mutuamente nós vamos edificando.
Às vezes isso, querido, é um sorriso. Às vezes isso é um abraço tão só. Às vezes isso é uma ajuda lá no que precisa ser feito. Às vezes é eu pregando aqui e derramando em você o que está em mim, e de alguma maneira você retribuindo, certo? E eu também colhendo ou tomando algo que está em você. Isso é igreja. Quando há uma troca, certo? Troca de quê? Da vida que está em nós. A vida de Deus que está em mim, tocando o meu irmão que está do meu lado, tocando o necessitado, certo? Ajudando em todos aqueles projetos que o pastor falou, o sábado com as crianças. Que vamos fazer? Não vamos contar necessariamente histórias para eles, mas vamos transmitir a vida que carregamos através de uma história. Essa é a quinta característica. Não vou ao lugar para obter coisas, vou com o objetivo de dar coisas. Por isso estamos aqui. Sexta característica: Jesus morreu em uma cruz. E que precisamos entender? Que para que a vida de Deus se manifeste em você, você precisa morrer. Morrer ao velho homem, morrer a seus pensamentos, morrer a seus desejos. O apóstolo Paulo diz: eu já estou crucificado juntamente com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Me está entendendo, querido? Hoje é o dia da cruz. Hoje é o dia, certo, que Jesus ressuscitou. E eu quero que você tenha um entendimento nesta noite. Jesus morreu em meu lugar, mas também Ele abriu um caminho para eu morrer junto com Ele. Porque eu preciso crucificar meu velho homem com suas paixões e as suas concupiscências. Então a sexta característica é você ter consciência que precisa morrer. Para quê? Para que a vida de Deus se manifeste em você. Se a gente não morre, não há manifestação de vida. A gente precisa morrer para que a vida de Deus que está em você apareça de maneira clara, de maneira palpável, de maneira nítida, de maneira específica, de maneira explícita. Sabe por que ela não aparece? Porque nós estamos muito vivos. O velho homem, mesmo que foi crucificado, continua presente na minha vida. Continuo pensando como antes, continuo sentindo como antes. Sabe por que a gente se ofende muito? Porque a gente está muito vivo. Sabe por que você se ofende? Porque a pessoa fala mal de você? Porque você está vivo. Porque o morto não se ofende. Ai, que estão falando mal de mim. Quem será que está falando mal de mim? Eu vou tirar satisfação. Que está morto, querido, não tira satisfação com ninguém. Está morto. Não se ofende. Por quê? Porque está morto. Por que Jesus conseguiu chegar hasta onde Ele chegou na cruz? Porque Ele chegou morto. Você está aqui? Isso é muito louco, mas o livro de Apocalipse diz que o Cordeiro, que era Cristo, foi sacrificado antes da fundação do mundo. Isso quer dizer que o Cristo chegou morto. Ele não estava morto na sua vida corpórea, mas na eternidade Ele já tinha morto. Então quando estamos mortos, não temos dificuldade de entregar a nossa vida, porque estamos mortos. ¿Me está entendendo? ¿Por que os apóstolos não le tinham medo à morte? ¿Por que os cristãos do primeiro século iam para o Coliseu, onde os leões iam a tragar eles, e eles iam cantando? ¿Sabe por quê? Porque eles entendiam que já estavam mortos, e a vida que eles viviam não era a vida deles, mas era a vida de Deus em eles, era a vida de Cristo Jesus em eles. Então eles não le tinham medo à morte. Sexta característica: você precisa morrer. Sétima característica, e a última que vamos abordar nesta noite: depois de morto, Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Mas a pergunta é: como ressuscitou? Jesus ressuscitou inteiro, por assim dizer, e vou lhe explicar. Jesus não ressuscitou com revanchismo. Jesus não ressuscitou com espírito vengativo. Ele tinha tudo, certo? Seus discípulos que disseram que dariam sua vida por ele, lo negaram, lo abandonaram. Sim ou não, queridos? Los que lo estavam martirizando, ele ainda na cruz, ele disse: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Jesus poderia ter ressuscitado e dizer: agora Pedro vai ter que acertar contas comigo, porque Pedro, certo, me negou. Os discípulos que diziam que estavam prontos para dar sua vida por mim, se esconderam, ficaram como ratinhos, escondidos por aí, tiveram medo. Mas Jesus ressuscitou inteiro. Qual é a sétima e última característica? Como você sai de um tempo difícil? Como você sai? Com mágoa? Com tristeza?
porque ninguém te ajudou. Nessa situação, naquela igreja falavam que me amavam, mas ninguém me amou, ninguém me ajudou em um momento difícil. Como você sai dos momentos difíceis da sua vida? Com mágoa, com rancor. Você sai com o desejo de cantar sabor de mel para as pessoas. Agora vão ver. Agora eu vou dar volta por cima, não é? E que não me ajudou na prova, agora vai ver. Como você sai do dia mau? Querido, ouça o que eu vou lhe dizer. Mesmo você fazendo parte de uma igreja, de uma comunidade de fé, onde as pessoas querem te ajudar, haverá momentos que Deus não permitirá que te ajudem. Você está escutando? Deus impedirá que as pessoas próximas a você te ajudem, porque Deus precisa gerar totalmente dependência dele e não das pessoas. Então, estou passando por uma situação e o pastor Igor falou que me ia ajudar e ele nem me ligou. Não saia dessa situação com tristeza, não saia com mágoa, saia fortalecido, igual que Jesus. Sabe por quê? Porque haverão situações que Deus não permitirá que as pessoas te ajudem, e não é porque Deus não quer que te ajudem, mas é para gerar totalmente dependência nele e não nas pessoas. Porque eu quero lhe dizer uma coisa: por mais que nós pastores queramos lhe ajudar sempre, haverá um momento em que nós não teremos condições de lhe ajudar. E se você não se aferrar a Cristo, quem lhe ajudará? Me está acompanhando? Quando às vezes eu estou de férias e diz: pastor, você está de férias, eu precisava tanto do Senhor aqui. Eu falo: tu tem Cristo, Cristo está aí. Então, meu irmão, dobra teu joelho. Se Ele resolve, eu estou longe, não consigo resolver para você. Mas a ideia nesta noite, fechando a minha ideia, as 7 características. Não podemos sair com mágoa, não podemos sair com espírito de revanchismo, não podemos sair com espírito de justiça própria. Ninguém me ajudou, agora vão ver. Isso e aquilo. Não, Jesus saiu inteiro. Jesus saiu para restaurar Pedro, para chamar seus discípulos e dizer para eles: olha, vou na frente de vocês, vão para Jerusalém, lá a gente se encontra. Mas lamentavelmente, queridos, depois de uma situação difícil, onde ninguém nos ajuda, a gente sai machucado, a gente sai com tristeza. Jesus aprendeu que seu começo não determina seu final. Jesus aprendeu, aproveitou a situação. Ele aprendeu que a vida doméstica é aquela que respalda a vida pública. Ele aproveitou os tempos do deserto ao máximo, porque ele sabia que Deus soltava sua voz nos momentos difíceis. Jesus aproveitou o sobrenatural, valorizou as pequenas e as grandes coisas que Deus manifestava na vida dele e através dele. Jesus aproveitou o tempo da sinagoga, não só para receber, mas principalmente para dar, para transmitir, para derramar o depósito que estava nele. Jesus tinha muito claro que ele precisava morrer. E nós precisamos ter claro que para que a vida de Deus se manifeste em nós, precisamos morrer. E depois da morte, quando ele ressuscitou, ele não saiu com mágoa, ele não saiu com tristeza, ele não saiu com revanchismo. Ele saiu inteiro, ele saiu saudável, ele saiu curado em seu interior, por assim dizer. Ele não saiu com espírito de vingança. Ele passou por outras situações, mas nesta noite eu quero enumerar essas 7. Por essas situações que ele passou, por essas situações que ele aprendeu. Qual foi o resultado final de aprender com essas situações? Ele aprendeu a obedecer, e essa obediência gerou maturidade nele. Está na hora que, como Jesus, olhemos para as situações da nossa vida e aprendamos a obedecer ao Senhor, e aprendamos que essa obediência nos conduz a uma maturidade, nos tornará melhores. As situações adversas que vivimos nos tornarão melhores, nos capacitarão a enfrentar a demanda da próxima etapa da nossa vida.